Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos falar agora, como vimos anteriormente, um pouco a respeito de métodos mágicos. Nós vimos anteriormente que criando getters e setters da forma tradicional, utilizando public functions com getters e setters criados. Eita! Agora nós vamos entender um pouquinho, eu esqueci de mudar aqui, tá? Métodos de override, mas na verdade é métodos mágicos. Muito bem. Então, vamos partir para o código. Vamos sair aqui do nosso querido slide. Vamos abrir o Visual Studio Code, tá? Eu criei uma classe aqui chamada usuariomagicClass.php. A gente criou esse processo da mesma forma. O que a gente fez? A gente criou o arquivo usuariomagicClass, copiamos esse arquivo aqui. Vamos dar um Ctrl C aqui. Vamos fechar aqui. Vamos dar um Ctrl A aqui. E vamos dar um Ctrl V. Para dizer que a gente está fazendo tudo de novo. E a gente vai apagar esses caras aqui. Ó. Tudo que a gente criou na aula anterior. Certo? Vamos ver o que tinha aqui. Eu vou copiar esse conteúdo aqui. Copy deleted lines. Ok. E eu vou só dar um enter aqui. Eu vou colar esses caras aqui de novo. Que é uma parada, né, que eu coloquei para dizer que essa classe é a mesma declarada anteriormente, apenas com um novo nome. E em vez de utilizar os getters e setters vistos anteriormente, utiliza métodos mágicos de acesso a dados privados. Muito bem. Ok, já deixamos tudo pronto aqui. Agora é o seguinte. O que seriam métodos mágicos? Esses métodos mágicos dentro do PHP são nada mais nada menos que funções que podem ser utilizadas a fim de simplificar o desenvolvimento do código. Nós vimos anteriormente o construct e o destruct, certo? Esses dois caras, eles são também métodos mágicos. Os métodos mágicos dentro do PHP, eles são diferenciados pelos underlines. Underline, underline, construct, underline, underline, destruct. Os dois métodos mágicos que a gente vai ver agora é o underline, underline, get e o underline, underline, set. Tá? A aula ela vai ter o mesmo teor que a gente viu na aula anterior, só que a gente vai aplicar a mesma fórmula com os métodos mágicos. Certo? Vamos lá. Só um adendo que vale se fazer. Vamos colocar aqui car, vamos colocar classe é igual a new usuário. Vamos só instanciar logo esse cara aqui embaixo e vamos fazer um teste. Vamos colocar aqui variável this, não, variável classe, perdão. Variável classe na variável instância da classe que vai atribuir um valor para nome usuário. Vai ser igual a André. A gente viu numa aula anterior essa mesma forma de declaração. Vou já mostrar para vocês o arquivo, tá? Vamos dar um echo na variável, na instância da classe, no valor nome usuário. Certo? Ok. Teve uma aula que a gente viu esse cara. Vamos abrir aqui a aula, htdocs, aulas PHP, aula 10. O exemplo 10. A gente viu aqui que a gente simplesmente atribuía... A gente conseguia acessar essas variáveis aqui, ó, utilizando esse formato. Certo? Esse cara aqui, ó, carro, velocidade. A mesma coisa a gente está fazendo aqui, ó, classe, nome usuário. Certo? Vamos salvar esse cara e vamos executar ele para ver o que acontece. Ah, não, falei que ia abrir no Firefox, estou fazendo no Firefox. Tá, vamos criar aqui localhost, tá? Controle usuários, modelo, mapping, usuário magic, aqui. Se eu clicar nele para executar, tá aqui, ó. Não pôde acessar a propriedade privada nome de usuário. O que acontece? A diferença desse cara para esse aqui é a visibilidade dos valores, dos atributos dentro da classe. Aqui no caso eu tenho a classe carro e eu tenho public marca, public modelo, public ano e tudo mais.
O que acontece? Essa palavra aqui, public, ela determina o nível de visibilidade de uma classe, de um atributo de uma classe. Tanto o atributo de uma classe quanto uma função, certo? Nesse caso aqui, quando eu declaro público, todos esses atributos eles podem ser acessados dessa classe e de qualquer outro lugar. Aqui no caso, fora da classe, eu estou conseguindo acessar essas variáveis. Mas para isso, claro, essa classe aqui, carro, eu tenho que instanciar ela no código, certo? Eu não posso acessar diretamente um atributo de uma classe, de um objeto no caso, sem instanciar ele, tá? Ok. Agora, se aqui está funcionando, por que aqui não está? Simples. Porque os atributos que a gente criou, eles são do tipo private. Os atributos do tipo private, eles só são acessados dentro da própria classe onde eles foram declarados. E eles não podem ser acessados por métodos externos. Eles não podem ser acessados do lado de fora, certo? Para acessar esses caras, eu tenho que ter uma função que me permita acessar esses valores. É para isso que a gente vai utilizar as funções que tem o get e o set, tá? Muito bem. Vamos criar esses caras agora? Vamos criar aqui uma public function com o nome __get. Vamos abrir e fechar as chaves. Ela vai ter um parâmetro que eu vou chamar de name. Pode chamar esse valor aqui do que vocês quiserem, tá? Mas eu vou chamar de name. Essa public function get, ela vai retornar palavra reservada this no valor variável name, certo? Muito bem. Então aqui eu estou retornando o valor, certo? Que vai ser utilizado por meio de get, tá? Muito bem. Public function __ get. O parâmetro dessa função vai ser o name, variável name, tá? E ela vai me retornar a palavra reservada this, seta menor, maior que name, tá? Muito bem. Agora eu vou criar uma segunda public function. Essa vai se chamar __ set. Diferente dessa classe, vou abrir e fechar a chave aqui. Ok. Diferente da get, ela vai receber dois valores. O primeiro é o name e o segundo é um value, tá certo? Muito bem. E ela vai me retornar a palavra reservada this na variável name, que é igual à variável value. Beleza? Ok. Se eu salvar esse cara e atualizar a página, agora funcionou. Por que agora funcionou? Simples. No momento que eu declaro nesse formato a classe, no caso, quando eu atribuo um valor para um determinado atributo dentro da minha classe, ele está utilizando o método get, certo? Ele seria o equivalente a esse cara aqui, ó, get nome usuário, tá? Ele seria equivalente a esse cara, certo? Agora, quando eu acesso esse cara por meio do echo sem atribuir valor para ele, eu estou resgatando o valor que foi atribuído para dentro dele, ou seja, André. Então, nesse caso, ele vai estar utilizando método set, certo? Então, todo esse cara aqui, ó, todos esses caras aqui, que estão aparecendo aí na tela para vocês, eles foram resumidos nesses dois caras. Public function __ get, na variável name, retorna this e this seta variável name, certo? E a public function set, ela retorna o name um valor, onde this
name, que no caso é esse nome de usuário aqui. Não, esse aqui, perdão. Eu inverti as coisas. Esse aqui é set e esse aqui é get. Porque eu me esqueci. O get, ele retorna o valor da variável, o valor que se encontra atualmente na variável. Certo? Que no caso eu vou colocar aqui. O get retorna o valor contido na variável. E o set ele vai atribuir o valor para a variável. Beleza. O get ele retorna o valor contido na variável privada, claro. E o set ele atribui um valor para dentro da variável privada. Ou seja, para que eu acesse esses caras, esses atributos que são privados, eu preciso ter um método mágico que acesse esses caras, certo? Ao contrário, nessa classe aqui, o que a gente teria que fazer? Vamos instanciar aqui classe é igual a de usuário. Para atribuir um valor para esse cara, eu teria que fazer classe get nome usuário. Esse aqui no caso é para exibir. Vou dar logo um eco aqui para não perder logo o fio da meada. Para atribuir um valor para esse cara, eu faria classe set nome usuário, abre e fecha parênteses e bota o valor dentro. André Batista. E para resgatar o valor que vai ser passado para dentro do set nome usuário, eu daria um eco na variável classe seta get nome usuário. Se eu vier aqui, salvar e executar esse cara, usuário.classe.php, tá aí, ó, André Batista, certo? Já no método mágico, a gente declara como se a gente estivesse declarando nesse exemplo aqui, ó, acessa o valor desse cara como se ele fosse um método público, mas não, ele é um método privado, tá? Ou seja, é uma forma mais fácil da gente resgatar esses valores, tá certo? Aí fica da vontade de vocês, se vocês quiserem fazer nesse formato, o que eu acho que é muita coisa, principalmente quando você tem tabelas aqui que, por exemplo, isso aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Imagina agora numa tabela que vai ter o quê? Lá os seus 30, 40, 50 valores. Você fazer o mapeamento desses caras é muito complicado, o código vai ficar gigantesco. Por mais que exista funções dentro das IDEs que facilitem a criação desses caras, cara, tu vai ter um código gigantesco dentro do PHP, certo? E não é vantagem. Aqui no caso, não, eu só declaro duas funções, underline, underline get, underline, underline set. E aí eu posso acessar esses caras como se eu estivesse acessando atributos públicos, sendo que na verdade eles são privados, certo? Eu acho essa forma aqui, no caso, mais fácil de se abordar valores, tá? A gente vai trabalhar um pouco das duas formas, tá certo? A gente vai manter esses dois métodos, tá? E quando a gente for trabalhar já nas transações com o banco de dados, a gente vai utilizar um pouco desses dois caras, tá? Tanto esse cara aqui, quanto esse cara aqui, beleza? Tanto o método tradicional, quanto os métodos mágicos, certo? Eu vou deixar esse cara aqui. Na verdade, eu vou apagar esse cara para ele não afetar na hora do desenvolvimento. Porque se a gente for deixar esse cara aqui, na hora que essa classe ela for invocada, ela vai executar aquele método, o código vai ficar uma bagunça. A gente só fez isso mesmo para fim de teste, tá? Se vocês quiserem copiar o código, fazer o teste na máquina de vocês, é só voltar o vídeo, tá? E pausar na hora que os métodos estão aqui, beleza? Quer ver? Eu vou voltar aqui, ó. Pausem o vídeo agora e copiem esses métodos aí, tá? Muito bem. Pausa, já fizeram pausa no vídeo, vamos apagar aqui. Vamos deixar do jeito que tá. Então os comentários eles vão permanecer, tá? Eu vou deixar os comentários daqui também, porque esse comentário aqui, tanto esse quanto esse, valem para todos os outros aqui, tá?
Nesse caso eu vou deixar esse comentário, vou deixar esses dois comentários aqui. Vou salvar esse cara, certo? Muito bem. A aula de hoje foi voltada mais para esses dois caras, tá? Vamos dar o commit dele aqui. Vamos só pegar esse aula PHP, vamos dar um close repositório aqui, tá? Beleza. Ele me mostrou que teve uma modificação no arquivo usuário magic, tá? Vamos digitar a mensagem aqui de commit, que vai ser adicionado método mágico no projeto. Adicionando métodos mágicos. Aí eu vou colocar underline, underline get e underline, underline set no projeto. Vou dar o commit aqui para ele subir, tá? Ok, agora eu vou mandar para o nosso repositório remoto, tá? Lá do GitHub. Para ser mais fácil da gente mandar, como você instalou o Git e a Git Lens, é só você clicar aqui, tá? Se aparecer uma mensagem dizendo que ele vai dar um push e um pull no código e tudo mais, é só você clicar em OK and don't show again, tá? Vou colocar aqui o botão que vai aparecer e vocês vão clicar nele, tá? OK and don't show again, tá? Ele vai aparecer esse botão aqui lá, tá? É só clicar nele e tá tudo resolvido, certo? Ele vai salvar aqui, vai dizer que não teve nenhuma alteração, tá tudo mais. A gente vai pegar e vamos clicar aqui, beleza? Clicou, agora ele está enviando para o nosso repositório remoto. E, vamos ver, tá lá. Foi adicionado no nosso repositório, certo? Essa aula foi para mostrar para vocês um pouco de métodos mágicos, tá? No PHP. Na próxima aula, a gente vai começar a trabalhar já com os métodos de criação de transações do banco de dados, tá? O criar, o selecionar, o inserir, o selecionar, o atualizar e o deletar, beleza? É isso aí, galera. Um forte abraço, fiquem bem e até a volta, se Deus quiser. Adeus!